Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Na aula passada nós falamos sobre o raio atômico. Lembram-se então que nós estamos discutindo as propriedades periódicas que nós podemos deduzir apenas conhecendo a posição dos elementos na tabela periódica. Na aula de hoje, então, nós vamos ver o que acontece com o raio dos átomos quando eles ganham ou perdem elétrons. Veremos hoje, então, o raio iônico, o raio dos íons. Vamos ver juntos? Então, pessoal, nós falamos na aula passada que convencionou-se que o raio atômico é a metade da distância entre os núcleos de dois átomos do mesmo elemento quando eles estão assim numa ligação química. Então, os dois átomos estão unidos e aí a gente faz a medida entre os dois núcleos e a metade dessa distância, então, será o raio atômico. Agora, o que será que acontece, pessoal, com os íons, aqueles átomos que ganham ou perdem elétrons? Vamos começar falando dos átomos que perdem elétrons, que são os cátions. Para os cátions, então, a redução do número de elétrons, claro, porque os cátions são aqueles íons que perderam elétrons, então uma redução do número de elétrons, aumenta a atração do núcleo, reduzindo o raio atômico. Para os cátions, então, como eles perderam elétrons, eles passaram a ter mais cargas positivas no seu núcleo do que cargas negativas na sua eletrosfera. O que acontece então, pessoal, é um aumento da atração, da força atrativa do núcleo sobre toda a eletrosfera. O que vai acontecer então? Quando um átomo perde elétrons, ele vai então ter o seu raio atômico diminuído, porque agora o núcleo vai conseguir exercer uma maior força sobre a sua eletrosfera e vai conseguir então trazer a eletrosfera, trazer as camadas ali onde os elétrons se encontram mais pertinho do núcleo. Então nós teremos uma redução do raio atômico nos cátions. Olha só, por exemplo, o que acontece com o sódio, pessoal. O átomo de sódio, o átomo neutro, ele tem raio de 186 picômetros. Quando ele perde um elétron e se torna, então, aqui o sódio+, ele vai passar a ter raio 97 picômetros. Olha só, então, é praticamente a metade do raio. Vejam que apenas um elétron que sai da eletrosfera reduz bastante o raio daquele átomo. Nós podemos, então, dizer que o raio do átomo é sempre maior do que o raio do respectivo cátion. Nós podemos, então, dizer que, no caso dos cátions, os átomos que perderam elétrons, eles sempre terão raio menor do que o átomo que os originou. Pessoal, eu vou trazer para vocês aqui um conteúdo de aprofundamento. Então, fiquem tranquilos, esse conteúdo em si, ele não é muito cobrado nas provas, mas eu tenho certeza que ele vai ajudar muito vocês a entenderem o que é que acontece com os raios iônicos, principalmente no caso dos cátions. Então, fiquem tranquilos, se vocês entenderam o que eu disse agora há pouco, que no caso dos cátions, como eles terão mais cargas positivas no núcleo com relação às cargas negativas da eletrosfera, já que eles perderam elétrons, perderam cargas negativas, o raio será menor. Sabendo isso, vocês já estão tranquilos para a prova. Mas o que eu vou mostrar para vocês agora é como é que isso efetivamente acontece. Então vamos falar um pouquinho, pessoal, de carga nuclear efetiva, que é representado aqui pelo Z, que é o número atômico efetivo. Claro, quando nós falamos de carga nuclear, nós estamos falando do número de prótons, já que no núcleo nós temos apenas prótons e nêutrons. Como os nêutrons não têm carga, a carga nuclear se dá então pelo número de prótons, que nós sabemos também equivale ao número atômico, que é representado pela letra Z. Então a carga nuclear efetiva, que é dado aqui pelo Z efetivo, pelo número atômico efetivo, tem a seguinte definição. A carga nuclear efetiva é a carga nuclear, ou seja, o número de prótons, menos a blindagem que é exercida pelos elétrons intermediários. São aqueles que ficam entre o núcleo e os elétrons da camada mais externa. Nós podemos considerar a carga efetiva, então, como aquela força atrativa do núcleo que consegue passar por todas as camadas intermediárias e exercer, então,
força, exercer atração sobre aquela camada mais externa, que é a camada de valência. Perceberam aqui que na definição nós utilizamos o termo blindagem. É isso mesmo. Imagina só, aquelas cargas positivas que estão lá no núcleo, elas estão cada vez mais distantes dos elétrons mais exteriores. O que acontece? Os elétrons intermediários, eles vão blindar as camadas mais externas. Então, aqueles elétrons que estão mais longe do núcleo, eles vão estar protegidos da força, ou pelo menos de uma parte da força atrativa do núcleo. Olha só, vou mostrar para vocês aqui com mais detalhes isso. Então, pessoal, para nós sabermos e calcularmos qual é a carga nuclear efetiva, basta nós fazermos a continha aqui do número de prótons do elemento menos os elétrons intermediários. Lembrando que os elétrons intermediários são todos aqueles que não estão na camada de valência. Vamos ver aqui um exemplo. Olha só no caso aqui do sódio, que tem número atômico 11. Como ele tem número atômico 11, nós sabemos que ele tem 11 prótons e, consequentemente, 11 elétrons. A distribuição, então, para o sódio dos seus elétrons ficaria assim: 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Estão aqui distribuídos os 11 elétrons do sódio. Perceberam, então, que ele só tem um elétronzinho na sua camada mais externa, na sua camada de valência, que é a terceira camada. E entre esse elétron e as cargas positivas, as 11 cargas positivas que ele tem lá no núcleo, nós temos quantos elétrons? Nós temos 2 elétrons na primeira camada e mais 8 elétrons aqui na segunda camada, não é isso? Então eu vou ter 8 elétrons aqui na segunda camada, já que 2 mais 6 equivale a 8 elétrons, e eu vou ter 2 elétrons aqui na primeira camada. Então ele vai ter, pessoal, entre o seu núcleo e o seu elétron mais externo, a sua camada mais externa, nós vamos ter 10 elétrons blindando essa força nuclear. Olha só como é que isso ocorre na prática. Então aqui, está vendo? Aqui no núcleo nós temos os 11 prótons com cargas positivas. Para exercer, então, a atração sobre esse último elétron, que está aqui na terceira camada, essa força ela tem que atravessar toda essa barreira aqui, da primeira camada com 2 elétrons, mais a segunda camada aqui com 8 elétrons. Tem que passar, então, pelo total de 10 elétrons para chegar e atrair esse último elétron aqui da camada mais externa. Como é que nós vamos, então, calcular, nesse caso, pessoal, a carga nuclear efetiva para o átomo de sódio? Olha só, a carga nuclear efetiva é o número de prótons, que nós sabemos que no sódio é 11. Então, nós podemos colocar aqui mais 11, que equivale ao número de prótons, menos os elétrons intermediários. Quantos elétrons nós temos aqui entre o núcleo e a camada mais externa? Nós temos, como nós vimos, 2 na primeira camada e mais 8 na segunda, né? Aqui estão representados 2 mais 8, então no total nós temos 10 elétrons intermediários. Então, a carga nuclear efetiva para o sódio vai ser de mais 11 menos 10, mais 1. Olha o que acontece agora, pessoal, quando o sódio perde um elétron e se torna, então, agora o cátion Na+. Ele perdeu um elétron, perdeu uma carga negativa e ficou agora, então, com uma carga positiva. A sua distribuição, lembra-se, nós temos que retirar o elétron da camada de valência do subnível mais energético. E aqui, olhando o átomo neutro, nós vimos que na sua camada de valência ele tem apenas um elétron. E aí, como ele perdeu esse elétron, nós não precisamos mais representar. O que aconteceu agora, pessoal? Vejam qual é a camada de valência agora para esse cátion. É a camada 2, concordam comigo que agora, na segunda camada, ele passou a ter 8 elétrons. E ele vai ter quantos elétrons intermediários agora? Entre a camada mais externa, que é a segunda, e a mais interna, ele tem apenas os 2 elétrons da primeira camada. Então, ele vai ter aqui apenas 2 elétrons intermediários. Olhando aqui, pessoal, veja o que aconteceu. Ele perdeu um elétron que estava na terceira camada e agora sua camada de valência é a segunda, com 8 elétrons. Esses 8 elétrons estão parcialmente blindados pelos 2 elétrons aqui da primeira camada. Imaginem esses elétrons aqui girando.
orbitando esse núcleo de modo um pouco impreciso, mas nós podemos considerar assim. E eles estão, então, capturando uma parte dessa carga positiva e não permitem que toda ela chegue até a camada mais externa. Podemos, assim, calcular agora para esse cátion qual é a sua carga nuclear efetiva, fazendo então o número de prótons, que nunca varia, nós só mexemos na eletrosfera quando nós tratamos de ligações químicas e ionização. Então, nesse caso, ele continua tendo mais 11, que é o seu número de prótons, menos agora quantos elétrons intermediários. Olha só, entre o núcleo e a camada mais externa, nós temos apenas os 2 elétrons que estão na primeira camada. Então, 11 menos 2. Nós vamos ter aqui uma carga nuclear efetiva igual, então, a mais 9. Perceberam, pessoal, como aumentou a carga nuclear efetiva do cátion para o átomo neutro? O átomo neutro tinha uma carga efetiva de apenas mais 1. Então, os seus elétrons mais externos eram atraídos com pouca força pelo núcleo. Agora, olha só, a carga nuclear efetiva passou para mais 9. Então, esses elétrons aqui, que estão na camada mais externa, começaram a ser atraídos com muito mais força. Por isso, então, pessoal, que nós podemos ter certeza de que o raio atômico dos cátions, ou o raio iônico dos cátions, vai ser sempre menor do que o raio do átomo neutro. O que vai acontecer, então, com o átomo quando ele perde elétrons? Ele vai passar a ter uma força nuclear muito maior sobre as suas camadas mais externas, que vão, então, se aproximar do núcleo, reduzindo o raio atômico. Nós podemos resumir, então, isso que nós falamos da seguinte maneira. Quanto maior a carga nuclear efetiva, nós teremos, então, uma maior atração dos elétrons, principalmente daqueles elétrons nas camadas mais externas. E isso vai levar, então, a um menor raio atômico. Então, os cátions, eles sempre terão um raio atômico menor do que os seus átomos, porque eles terão uma carga nuclear efetiva maior. Vamos falar agora um pouquinho, pessoal, sobre os ânions. No caso dos ânions, o aumento do número de elétrons, claro, os ânions são aqueles átomos que receberam elétrons e ficaram, portanto, com carga negativa, então o aumento do número de elétrons reduz a atração do núcleo, aumentando o raio atômico. Mais importante, pessoal, é que nós também temos um aumento da repulsão entre os elétrons. No caso dos ânions, o que melhor explica o aumento do raio é justamente a repulsão entre os elétrons. Nós teremos então mais cargas negativas que estarão então se repulsando, tentando ficar o mais distante possível uma das outras. E aí nós teremos, é claro, uma expansão do raio desses ânions. Por isso os ânions sempre terão um raio atômico maior do que o seu átomo de origem. Então, por mais que nós possamos considerar que o aumento do número de elétrons reduz a atração do núcleo, o mais importante aqui é nós entendermos que a repulsão entre os elétrons é que faz expandir o raio dos ânions. Olha só o caso, por exemplo, do cloro. O cloro, o seu átomo neutro, tem um raio de 99 picômetros. Já o cloro menos, esse ânion de cloro, tem o seu raio quase dobrado para 181 picômetros quando ele recebe um único elétron. Na verdade, pessoal, a carga nuclear efetiva não se altera nesse caso. Olha só, para o cloro, nós sabemos aqui então que o elemento cloro ele tem número atômico 17. Vamos fazer a distribuição aqui para o cloro? Olha só então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14. Pronto, aqui já é mais do que suficiente para nós fazermos a distribuição para o cloro. Então vamos começar aqui, pessoal. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. E olha só, pessoal, já distribuímos então 4 mais 6, 10, com 2, 12 elétrons. Faltam 5. Então aqui no 3p6 nós vamos apenas colocar 5 elétrons, porque ele só tinha 5.
Olha só então, eles têm aqui na sua camada de valência, que é a terceira camada, esse átomo possui 7 elétrons na sua última camada. E quais são então os elétrons intermediários? São os 8 elétrons aqui da segunda camada, 8 elétrons da segunda camada e mais 2 elétrons da primeira camada, no total de 10 elétrons. Então, pessoal, para o átomo de cloro, a sua carga nuclear efetiva é o seu número de prótons, 17, menos o número de elétrons intermediários, que é 10. Isso vai levar, então, a uma carga efetiva de mais 7. O que acontece agora, pessoal, com o ânion quando esse átomo de cloro receber um elétron? Esse elétron vai entrar aqui no seu subnível mais energético, que é o 3p. E agora nós teremos, então, aqui o subnível P completo com 3p6. Então, nós teremos aqui, para o ânion de cloro, o cloro menos, também sempre com o mesmo número de prótons, nós teremos a distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e agora 3p6, porque ele ganhou um elétron. Então, pessoal, vejam que como ele ganhou um elétron aqui na sua camada de valência, ele passará a ter 8 elétrons na camada de valência, mas continuará aqui com os mesmos 10 elétrons intermediários, 2 aqui na primeira camada e mais 8 aqui na segunda camada. Então, a sua carga nuclear efetiva continuará sendo o seu número de prótons mais 17, menos o número de elétrons intermediários, que são os mesmos 10 elétrons nesse caso. E aí nós teremos ainda mais 7 como a carga nuclear efetiva. Perceberam, então, que o que mais atua para aumentar o raio dos ânions é a repulsão entre os elétrons e não a atração do núcleo, que permanece de modo efetivo praticamente igual. Bom, vou apagar aqui só para nós chegarmos a uma conclusão. Pronto, nós podemos dizer então que o raio do átomo é sempre menor do que o raio do respectivo ânion. Então o ânion terá sempre um raio maior do que o seu átomo de origem. Generalizando isso que nós acabamos de ver, nós temos então que o raio do cátion sempre será menor do que o raio do átomo, que sempre será menor do que o raio do ânion. Ou, se preferirem, o raio do ânion sempre será maior do que o raio do átomo, que sempre será maior do que o raio do seu cátion. Vamos falar um pouquinho agora, pessoal, no caso quando nós temos átomos ou íons isoeletrônicos, que são aqueles que apresentam o mesmo número de elétrons. Como é que nós saberemos qual deles terá o maior ou menor raio atômico? Vamos ver. Olha só, pessoal, peguei aqui 1, 2, 3, 4, 5 elementos aqui, 5 íons, todos eles com 10 elétrons no total. Olha só, o cátion do alumínio, que tinha 13 elétrons igual ao seu número de prótons, perdeu 3 elétrons, ficou, portanto, aqui com 10 elétrons. Já esse cátion aqui do magnésio também tinha 12 elétrons, ao perder 2, ficou, é claro, com 10 elétrons. O cátion monovalente do sódio, que tinha 11 elétrons e perdeu 1, também ficou com 10 elétrons. Agora, esse ânion do flúor tinha 9, mas ganhou 1, 9 mais 1, também ficou com 10 elétrons. E o mesmo aconteceu aqui com o ânion bivalente do oxigênio, tinha 8 elétrons, ganhou 2, ficou, é claro, com 10 elétrons. Qual deles será que terá o maior ou menor raio atômico? Olha só, o alumínio tem raio de 51 picômetros, o magnésio de 66, o sódio 97, o flúor, claro, sempre falando aqui desses isoeletrônicos, aqui não é o átomo de flúor, mas o ânion monovalente do flúor, 133 picômetros, e aqui o ânion do oxigênio, o ânion bivalente, 140 picômetros. Olha só, pessoal, fiquem tranquilos, vocês não precisam conhecer essas medidas, ok? Se forem necessárias nos exercícios, o próprio exercício fornecerá para vocês. Eu só trouxe aqui as medidas para ilustrar a conclusão a que nós chegaremos agora. Perceberam, pessoal, que conforme nós diminuímos o número atômico, nós aumentamos o raio?
Olha só, o alumínio, que tem o maior número atômico com 13 prótons, tem o menor raio. A mesma coisa o magnésio, que tem 12 prótons no seu núcleo, ele vai ter então o segundo menor raio. E assim o sódio, conforme nós então diminuímos o número de prótons no núcleo, nós vamos sempre aumentando o raio atômico. É bastante lógico se nós pensarmos no seguinte: o que é que são isoeletrônicos? Não são aqueles elementos, aqui no caso íons ou átomos, que possuem o mesmo número de elétrons? Se eles têm o mesmo número de elétrons, concordam comigo que quanto mais prótons, quanto mais cargas positivas eles tiverem no núcleo, maior será a atração exercida sobre a mesma quantidade de cargas negativas. Além disso, se eles têm o mesmo número de elétrons, eles têm também o mesmo número de camadas. Então é claro que quanto mais prótons no núcleo, mais próximas essas camadas estarão. Por isso aqui que no caso do alumínio, que tem 13 prótons no seu núcleo, ele vai estar exercendo uma força muito maior sobre a sua eletrosfera do que os outros isoeletrônicos aqui. Todos eles têm o mesmo número de camadas e é claro que aquele que tiver mais prótons no seu núcleo vai ter o menor raio, porque vai exercer maior atração sobre a eletrosfera. Então, pessoal, nós podemos saber aqui que o cátion trivalente do alumínio, ele é menor, tem o raio atômico menor do que o cátion bivalente do magnésio, que tem o raio atômico menor do que o cátion monovalente do sódio, que tem o raio atômico menor do que o ânion monovalente do flúor, que tem ainda o raio atômico menor do que o ânion bivalente do oxigênio. Nós podemos dizer, então, para os isoeletrônicos, que quanto maior o número atômico, então aqui nós vimos, né? Olha só, o alumínio tem o maior número atômico, então quanto maior o número atômico, menor o raio, pois a carga nuclear será maior e exercerá atração sempre sobre o mesmo número de elétrons. Vamos chegar a essa mesma conclusão utilizando o nosso conhecimento sobre a carga nuclear efetiva? Eu vou pegar então aqui, pessoal, esse cátion do alumínio e esse cátion do magnésio para comparar a carga nuclear efetiva entre eles. E nós veremos que a carga nuclear efetiva do cátion do alumínio tem que ser maior do que a do magnésio, razão pela qual haverá então uma maior atração do núcleo sobre os elétrons da camada de valência, no caso do alumínio, do que no magnésio. Vamos fazer então aqui a conta. Lembra-se, pessoal? Quando nós falamos de carga nuclear efetiva, nós precisamos saber quantos elétrons intermediários nós temos. Então vamos fazer a conta aqui para o cátion do alumínio 3+, que possui número atômico igual a 13. Então ele tem 13 prótons e tinha 13 elétrons, mas perdeu 3. Lembram-se, pessoal, quando nós falamos de cátion, é muito importante a gente fazer a distribuição no átomo neutro e depois retirar os elétrons do subnível mais energético da camada de valência. Então, lembrando, na primeira camada nós temos o 1s2, na segunda camada 2s2, 2p6, na terceira camada 3s2, 3p6, 3d10. Aqui já será suficiente para nós fazermos essa distribuição. Olha só, pessoal, 1s2, 2s2, 2p6, já chegamos a 10 elétrons. Faltam 3, porque nós estamos considerando primeiro o átomo neutro. Então, faltam 2, 3s2. 3s2. Pronto, temos agora 4 mais 6, 10, com 2, 12. Falta ainda mais um, que vai estar aqui no subnível 3p. 3p1. Agora sim, pronto, temos aqui os 13 elétrons do alumínio, não é isso? 2 mais 2, 4, com 6, 10, 12 mais 1, 13 elétrons. Pronto. Mas olha só, ele é um cátion que perdeu 3 elétrons. A camada de valência é a camada 3. Aqui na camada 3 ele tem já 3 elétrons. Então vamos retirar os 3 elétrons. Primeiro sai esse do subnível mais energético, que é o P, e em seguida os outros 2 aqui do subnível S. E pronto, ele perdendo esses 3 elétrons, ele vai ficar com a seguinte distribuição: 1s2, 2s2,
2p6, apenas 10 elétrons, que nós vimos que era o que aconteceu aqui com esse cátion do alumínio. Então, pessoal, vamos fazer a continha aqui para o alumínio da sua carga nuclear efetiva. Então, a carga nuclear efetiva do alumínio vai ser o seu número de prótons, que é 13, menos os elétrons intermediários. Agora, pessoal, a sua camada de valência passou a ser a camada 2, onde ele tem 8 elétrons, mas ele só tem 2 elétrons intermediários aqui na camada 1. Então, vamos fazer aqui 13 menos 2, que é igual a 11. Veja, então, que no caso do alumínio, esses 8 elétrons na camada de valência estão sofrendo uma forte atração do núcleo, porque a carga nuclear efetiva é mais 11. O que vai acontecer agora, pessoal, com o magnésio? Olha só, o magnésio ele tem número atômico igual a 12, mas ele perdeu 2 elétrons, ficando com os mesmos 10 do alumínio. Então, é claro que a sua distribuição será igual à do alumínio, com os mesmos 10 elétrons, 1s2, 2s2, 2p6. Como é que nós vamos agora calcular a carga nuclear efetiva aqui para o magnésio? Vão ser, então, o seu número de prótons, que agora são 12, menos o número de elétrons intermediários. Olha só, pessoal, a camada de valência, que não é a camada 2, com os mesmos 8 elétrons que o alumínio ficou, a mesma coisa. Então, ele tem apenas 2 elétrons intermediários aqui. Então, 12 menos 2, ele vai ter uma carga nuclear efetiva de mais 10, menor, portanto, do que a do alumínio, e por isso ele tem um raio atômico maior do que o do alumínio. Embora ele ainda tenha uma carga nuclear efetiva muito grande, é menor do que a do alumínio. Então, ele exerce uma atração menor sobre as suas camadas, especialmente sobre a sua camada de valência. Viram só, pessoal? Então, quando nós pensamos na carga nuclear efetiva, fica bem fácil explicar o que acontece aqui com esses cátions, não é verdade? Esses 2 cátions que nós vimos, eles são isoeletrônicos, então eles têm o mesmo número de elétrons e o mesmo número de camadas. Aquele que tiver mais prótons no núcleo terá um menor raio, porque estará exercendo uma força atrativa maior, estará segurando com mais força as suas camadas eletrônicas. Assim, pessoal, podemos passar para os nossos exercícios. Olha só, a diversidade de materiais existente no mundo tem relação com sua estrutura interna e com as interações que ocorrem no nível atômico e subatômico. As propriedades periódicas, como raio, eletronegatividade, potencial de ionização e afinidade eletrônica, auxiliam a explicação de como formam esses materiais. 2 dessas propriedades são centrais, raio atômico e raio iônico. Então, considere a figura abaixo. Olha aqui, pessoal, o que essa figura está trazendo para nós? Perceberam aqui essa seta dizendo o sentido de crescimento dos raios atômicos que nós vimos na aula passada, assim como também, então, nos períodos, esse sentido é da direita para a esquerda e nas famílias ou nos grupos de cima para baixo. Mas olha só, nós temos aqui também uma informação sobre a diferença entre o átomo e os seus cátions quando nós estamos falando aqui das famílias 1, 2 e 13. Olha só, nós temos aqui o cátion do lítio menor do que o seu átomo, nós temos aqui o cátion do sódio menor do que o seu átomo neutro, e assim valendo para todos esses elementos aqui. Quando nós falamos aqui então das famílias 16 e 17, eles trazem aqui para nós a diferença do átomo neutro para o seu ânion. Então, olha só, o átomo neutro de oxigênio é menor do que o seu ânion, assim como o átomo neutro de flúor é menor do que o seu ânion. E isso se repete para todos esses elementos. O cátion é menor do que o átomo neutro e o ânion é maior do que o átomo neutro. Vamos ver, então, o que o exercício nos pede. Sobre essas espécies e seus raios, é correto concluir o quê? O raio dos ânions é maior que o do respectivo elemento no estado neutro. Verdade, olha só, os ânions sempre maiores do que os seus átomos no estado neutro. Porque o átomo ganhou elétrons e manteve sua carga positiva? Não, pessoal, se ele ganhou elétrons, ele passou a ter, é claro, carga negativa, ok? Então aqui está incorreto, ele não mantém a sua carga positiva. Embora seja verdade, sim, que o raio dos ânions é maior do que o do respectivo elemento no estado neutro, o motivo aqui estava incorreto.
Letra B. O raio atômico e iônico dos elementos de um mesmo período diminui com o aumento do número atômico e com a mudança de carga. Então, pessoal, ele diz aqui, olha, o raio atômico e iônico dos elementos de um mesmo período diminui com o aumento do número atômico. Quando nós falamos dos cátions, é verdade, olha só. Então, aqui nós temos os elementos diminuindo o seu raio. Mas quando nós falamos de ânion, não. Nesse caso, então, vai aumentar. Então, nós não podemos dizer que o raio dos átomos e dos íons dos elementos de um mesmo período sempre diminui quando nós temos, então, a mudança de carga. Não. Se a mudança de carga for uma carga positiva, vai sim haver uma redução. Mas se for uma mudança para carga negativa, há aumento, porque os ânions são maiores do que os respectivos átomos. Embora seja verdade que o raio atômico dos elementos de um mesmo período diminuam com o aumento do número atômico. É verdade, por isso que o sentido de crescimento é da direita para a esquerda. Mas veja só, quando nós temos ânions, nós não podemos dizer então que eles diminuem. Os ânions sempre aumentam. Então a letra B está incorreta. Letra C. O raio iônico dos elementos de uma mesma família, então agora nós estamos falando dos grupos ou colunas, não é isso? Não segue a periodicidade e varia independentemente do ganho ou da perda de elétrons. Errado, pessoal. Olha só como segue sim a periodicidade. Nas famílias a periodicidade é muito mais clara. Tá vendo só? Sempre crescendo de cima para baixo, sempre crescendo de cima para baixo aqui em todas as famílias. Incorreto. Segue sim uma periodicidade. E a letra D, então, nos diz que o raio dos cátions é menor que o do respectivo elemento no estado neutro. Verdadeiro. Porque o átomo perdeu elétrons, aumentando o efeito da carga nuclear. Exatamente, esse efeito da carga nuclear nada mais é do que aquilo que nós chamamos de carga nuclear efetiva. Então é claro que nos cátions a carga nuclear efetiva é maior e por isso então eles têm o seu raio menor. A letra D, portanto, aqui é o nosso gabarito, letra D. Exercício número 2. Espécies isoeletrônicas são aquelas que apresentam o mesmo número de elétrons. E aqui ele dá para nós os íons isoeletrônicos. O enxofre 2-, o cloro menos, o potássio menos e o cálcio 2+. Qual deles, então, o que possui o maior raio iônico é? Pessoal, lembram-se quando nós falamos de isoeletrônicos, vai ter o maior raio aquele que tiver o menor número de prótons, ou seja, aquele que tiver o menor número atômico, porque então nós teremos menos prótons exercendo atração sobre o mesmo número de elétrons. Então basta nós irmos consultar a tabela periódica e aquele que tiver o menor número atômico será, é claro, aquele que terá o maior raio. Então, pessoal, aqui olhando na tabela periódica, essa não foi a tabela periódica, claro, que eles trouxeram para a prova, mas as informações que continham lá são basicamente essas que estão aqui, então não vai fazer diferença para nós. Ele tratou, então, olha só, do enxofre, que tem número atômico 16, do cloro, que tem número atômico 17, do potássio, que tem número atômico 19, e do cálcio, que tem número atômico 20. Então veja só, no caso do cálcio, que tem um maior número atômico, ele tem 20 prótons no seu núcleo, exercendo atração sobre a mesma quantidade de elétrons do que, por exemplo, o potássio, que tem apenas 19 prótons no seu núcleo. De todos esses aqui que foram trazidos para nós, o que tem o menor número atômico é o enxofre, com apenas 16 prótons no seu núcleo. Então, o enxofre aqui, aquele ânion bivalente do enxofre, será o que terá o maior raio. Olha só, pessoal, então o enxofre com número atômico 16, ele terá o maior raio, porque ele tem o menor número atômico. Quando nós falamos de isoeletrônicos, então, o que vale é o número atômico ou a quantidade de prótons. Como o cloro tem número atômico 17, o potássio tem número atômico 19 e o cálcio tem número atômico 20, e o exercício já nos diz que eles são isoeletrônicos, têm o mesmo número de elétrons, fica muito fácil saber que é claro que esse que tem menos prótons exerce menor força atrativa sobre sua eletrosfera, então terá o maior raio. Portanto, aqui o nosso gabarito é a letra A.
Bem tranquilo, não é, pessoal? Se nós quiséssemos, nós poderíamos também calcular, em caso de dúvida, aqui a carga nuclear efetiva e vocês veriam que, como todos têm o mesmo número de camadas, então terão o mesmo número de elétrons intermediários, é claro então que a subtração do número de prótons pelo mesmo número de elétrons intermediários será maior quanto maior nós tivermos, é claro, o número de prótons ou o número atômico. Então, pessoal, por isso que o cálcio aqui terá a maior carga nuclear efetiva, porque ele tem 20 prótons. Nesse caso, então, ao subtrairmos o número de elétrons intermediários, nós teremos ainda um valor alto e uma forte atração das suas camadas mais externas. E isso já não acontece com o enxofre. O enxofre, como tem menos prótons, exercerá uma menor atração, então esses elétrons conseguirão estar mais distantes do núcleo. Podemos aqui, apenas para efeito de curiosidade, podemos calcular aqui, vamos calcular a diferença então entre o enxofre e o cálcio. Quantos elétrons eles têm, pessoal? Olha só, o enxofre não ganhou 2 elétrons, ele tinha 16, 16 mais 2 então é 18. Vamos fazer a distribuição aqui do enxofre. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14. Então, pessoal, aqui para o enxofre nós vamos começar com 1s2. Então está aqui o enxofre com 16 de número atômico, terá a princípio 16 elétrons. Então vamos colocar aqui 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, distribuímos então 4, 10, 12, faltam 4. Então ele terminará aqui em 3p4. Mas ele ganhou 2 elétrons, não é isso? Ele é um ânion bivalente. Então nós temos que acrescentar 2 elétrons aqui. Ele vai então ter a sua terminação em 3p6. Como eles são isoeletrônicos, eles todos terão a mesma distribuição eletrônica, já que têm o mesmo número de elétrons. Vejam só, no caso do enxofre, e é claro de todos esses aqui, nós teremos a camada de valência terceira. Então, quantos elétrons intermediários eles possuem? 8 na segunda camada e 2 na primeira camada. 2 mais 8, então são 10. A carga nuclear efetiva do enxofre será, então, 16 prótons que ele possui, menos os 10 elétrons intermediários. No total, então, uma carga de mais 6. Se nós fôssemos fazer a conta agora para o cálcio, então aqui, a carga nuclear efetiva do cálcio é o seu número de prótons, que é 20, menos a mesma quantidade de elétrons intermediários. Como eles têm o mesmo número de elétrons e têm a mesma distribuição eletrônica, o mesmo número de camadas. Então também menos 10 elétrons aqui intermediários, ficando com a carga efetiva mais 10. Maior, portanto, que a do enxofre, por isso o seu raio atômico é menor. Tá certo, pessoal? Encerramos então mais uma aula. Vejo vocês na próxima. Um forte abraço.